Nas quase 5 décadas de atividade e ação social, a Palas Athena vem promovendo significativas transformações através da sua vocação, que é contribuir para o aprimoramento da convivência humana por meio de ações educativas. Saberes tradicionais e saberes inovadores coexistem e se articulam para promover e desenvolver potenciais criativos, inclusivos e solidários da sociedade brasileira. O programa Valores da Convivência é oferecido gratuitamente para os assistentes sociais e professores da Rede Pública de São Paulo. Ao longo de um final de semana, os participantes vivenciam 10 horas de workshops presenciais na Palas Athena, conduzidos por uma equipe multidisciplinar de professores. Em agosto de 99, a professora Lia teve a ideia de fazer um projeto para os professores, né? Valores foi até 2009, até 2009. Em 2012, a gente começou de novo com o projeto, e aí já não era mais Valores que não tem preço, era o projeto Valores da Convivência. Aí fizemos em 2012, 2013, 2014, depois esperou um pouquinho e começou de novo em 2017. Nesse ano, a gente tem através do Núcleo de Cultura de Paz, tivemos a possibilidade de, através do gabinete da Secretaria de Educação e do gabinete do prefeito, de conseguir apoio para trazer os nossos profissionais de educação para o Valores da Convivência, né? Por entendermos também que tudo que é oferecido nesses 6 seminários, né, do programa facilitam muito a dinâmica dos profissionais no cotidiano, né? Não só no fazer profissional, mas também na vida pessoal. Então, acho que o maior ganho, o maior presente do Valores da Convivência, além de trazê-los aqui, é poder vê-los lá tocando outras práticas. Isso tem sido um presente para a gente. O Valores da Convivência, eu acho que é um alento, assim, para esse fazer do profissional da educação, que muitas vezes é tão desafiador. A Palas Athena é uma organização sem fins lucrativos e não conta com financiamento público ou privado. Os cursos, as formações, a editora e as parcerias são as formas de gerar recursos para sua sustentabilidade. Para que os programas e projetos aconteçam, contamos com o apoio de professores e colaboradores da casa, voluntários e facilitadores convidados. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui com a gente nessa manhã de sábado. Mais uma manhã para a gente ter aqui um contato, um jogo, para a gente falar aqui dos valores. E a gente hoje tem a honra de receber aqui alguns convidados, e eu, mais ainda, a honra de estar aqui como mediadora, junto com esse grupo lindo. Eu tenho aqui o prazer de apresentar, para a gente conversar a respeito da pedagogia da cooperação na escola, em casa e na rua. E eu tenho aqui comigo, nessa manhã, o Rodrigo. Ele é designer para resiliência urbana, Rodrigo da Almeida. A gente tem aqui também o Fábio Tuzzi Broto, que é o cofundador do projeto Cooperação. Temos aqui também a Denise
Jaime, que é professora de Educação Física e integrante também do Projeto Cooperação. E nessa manhã, para essa fala, a gente tem aqui o prazer de ter presente, junto aqui, o professor Basílio, vai estar acompanhando a gente no chat. Ele é o cofundador da Palas Athena, então eu tenho certeza que vai ter uma conversa muito boa hoje. Então, obrigada por estarem aqui com a gente, acompanhando essa live. E eu já passo a bola aqui para o nosso mestre, Fábio. A bola é sua, meu querido. Gratidão, Fê. Gratidão, né, Palas Atenas, professor Basílio, sempre uma presença inspiradora, apoiativa, bem-humorada e sempre provocativa. Saudades dos nossos encontros. E através da tua presença, a gente está aqui celebrando também a presença de todo o time da Palas, professora Lia, a Tati, né, que inspirou esse programa aqui e que nos dá a oportunidade de compartilhar com a turma toda que está nos acompanhando na live um pouquinho sobre essa experiência, né, da pedagogia da cooperação, na rua, em casa, na escola, em diferentes ambientes, né? Nesse começo aqui de bate-papo, me cabe fazer essa breve apresentação da pedagogia da cooperação como uma abordagem que procura criar ambientes que favoreçam o desenvolvimento da convivência, da colaboração no nosso cotidiano, né? O desafio que a pedagogia da cooperação toma para si é exatamente conseguir fazer essa ponte, né, entre os valores, entre a visão de mundo, entre o que a gente aspira como sendo algo benéfico para todo mundo, sem exceção, que isso possa ter lugar em todos os lugares, né? Então, por que caminho, por que trilhas, né, de que maneira a gente consegue transferir para esse nosso cotidiano esses valores, né? E aqui, particularmente, valores associados à boa convivência, né, ao nosso fazer juntos e a viver juntos, né? E a pedagogia da cooperação empresta para isso um conjunto de 7 práticas, né? São práticas que a gente vem observando em diferentes ambientes que contribuem para o desenvolvimento de relacionamentos colaborativos. A gente tem costumado brincar com a ideia de que a pedagogia da cooperação tenta resolver uma equação que parece ser impossível, né? Que é conciliar produtividade com felicidade. Ou seja, aprender, né, com prazer, viver de uma maneira íntegra e, ao mesmo tempo, integral, né? Como conciliar esses elementos que parecem ser inconciliáveis, né? E aí a gente tem traduzido esse desafio numa primeira prática, que é o saber se conectar. É como nós estamos aqui agora, né, criando de uma forma possível conexões, fortalecendo aquelas que já existem, para que a gente tenha essa percepção de que estamos juntos, né? Que não há barreiras, não há fronteiras, que esse distanciamento físico não implica num distanciamento de consciência, né, de intenções e de ações, né? Então, saber se conectar é um primeiro passo, que nos leva ao saber cuidar, né? Já que nós estamos ligados e ligados uns aos outros, na sala de aula, na sala de visita, na rua, na empresa onde a gente trabalha, como a gente pode cuidar uns dos outros, umas das outras, de uma forma a poder criar um campo para o compartilhar, né? Compartilhar as nossas inquietações, dúvidas, perguntas, incertezas, e também nossos sonhos, propósitos, né? Objetivos, né? Nos abrir para compartilhar aquilo que só juntos a gente é capaz de realizar. E por isso a 4ª prática da pedagogia da cooperação é fortalecer nossas relações de parceria, nossas relações como aliados e aliadas, não como adversários e concorrentes, né? Para que, potencializando essas nossas capacidades individuais
em uma competência coletiva, a gente seja capaz de co-criar soluções para os problemas que a gente enfrenta. Que a gente seja capaz de criar juntos, né, maneiras de transformar os conflitos onde quer que eles existam. Maneiras de juntos a gente poder realizar objetivos, propósitos que podem beneficiar a você, a mim e a todo mundo sem exceção. E quando a gente consegue criar juntos, né, esse campo de possibilidades, a gente começa a cultivar, né, essas soluções, essas ideias, plantá-las no nosso dia a dia e implementá-las através de pequenos passos, né? A gente costuma brincar com a ideia de um mínimo passo elegante. Qual é aquele pequeno passo que está a meu alcance a ser dado e que, ao realizar, ele contribui, juntamente com os passos de todos os demais, para uma transformação desejada, né? E quando esses passos são dados e compartilhados, a gente vai para a 7ª prática da pedagogia da cooperação, que é o saber celebrar. Celebrar os aprendizados, os ensinamentos que a gente foi colhendo ao longo da nossa convivência e que desemboca, né, em um momento de reconhecimento de que pudemos fazer algo que só juntos era possível ser feito. Essa trilha das 7 práticas, ela nos convida a esse exercício de empoderar a nossa capacidade de viver e de fazer juntos de uma forma que só assim é possível, né? E para isto, a gente está aqui para compartilhar não só essa ideia, mas as experiências, né, que nós estamos tendo ao longo do tempo, né? E por isso, Rodrigo, Denise e Fê aqui, estamos reunidos junto com vocês para, a partir de agora, bater essa bola experimentalmente, né? E aí, a bola está comigo, então, agora? Sim, Dê, a bola é sua. Então, gente, um bom dia a todos vocês. É uma alegria aqui, uma gratidão imensa por esse convite da Palas Athena, né? E por esse time estar aqui, do Fábio, Rodrigo, Fê, Rose, Tati, o Gui, para todo mundo que se juntou para fazer isso daqui acontecer hoje, né? Para vocês, assim. Eu estou falando de Brasília, da minha casa de Brasília. Eu moro aqui. E meu primeiro contato, pelo menos assim, né, consciente com a cooperação, foi há mais ou menos uns 25 anos atrás, quando uma grande amiga, até hoje, a Vanessa, estava fazendo uma especialização aqui em Brasília, na UNB, e teve um módulo com o Fábio. E aí ela fez um módulo com o Fábio, que eu nunca tinha ouvido falar, e falou, nossa, isso daqui é muito a cara da Denise, isso daqui. E aí ela me deu de presente uma apostila, que não era branca, era bem completa de verdade, uma apostila grossa, assim, que o Fábio tinha dado, que era um dos livros dele, e ela me deu uma dedicatória, falando, amigo, isso daqui tem muito a ver com o seu caminho, com a sua jornada, me lembrei o tempo inteiro de você, e aí fica aqui o meu presente, né? Uns 3 anos depois, eu comecei a trabalhar numa escola particular aqui em Brasília, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tinha muitos jogos cooperativos acontecendo, tinha livros do Fábio, e quando eu comecei a folhear isso, eu descobri que a escola que eu trabalhava era uma escola pioneira, de acordo com as pesquisas do Fábio, o livro do Fábio era uma escola pioneira nos jogos cooperativos, e aí eu resolvi me aprofundar nisso, né? Falei, então, acho que é por aqui, estou no caminho certo. E aí, em 2004, o Fábio veio para Brasília para dar um curso aqui, a gente se conheceu, eu fiz a minha primeira formação em jogos cooperativos com ele, né? De lá para cá,
a minha escola, a escola que eu trabalho, tem sido a minha escola de prática, né? É onde eu consigo vivenciar várias experiências e várias oportunidades de colocar isso na prática, né? Então, assim, desde a educação infantil, eu sou professora de educação física, sou a coordenadora de educação física lá, e sou a pessoa que mantém essa chama acesa dos jogos cooperativos. E desde a educação infantil até o ensino médio, a gente vem, né, semeando os jogos, a dança, a cooperação, a pedagogia, né, e vivenciando isso com os nossos alunos. E é muito legal ver os anos se passando, eles saindo da escola, e quando a gente se encontra, eles já se lembram da época deles da escola, já falando de jogos cooperativos, né? Então, vou contar assim, um pouquinho uma experiência muito significativa para mim, de um trabalho voluntário, que a escola é uma escola que valoriza muito o trabalho voluntário. O aluno, para se formar no ensino médio, ele tem um número X, são 60 horas que ele precisa cumprir de trabalho voluntário, então é muito incentivado isso. E num dos trabalhos voluntários, os alunos iam para a Casa Abrigo, que é uma casa subsidiada pelo governo, aqui em Brasília, e tem em outros estados também, que acolhe as mulheres vítimas de violência doméstica, né? É uma casa que tem o seu endereço de forma sigilosa, para que elas fiquem bem protegidas, né? E elas costumam ir para lá com seus filhos. Então, as crianças iam para lá para brincar com essas crianças, nossos alunos iam brincar com essas crianças. E aí eu aproveitei a oportunidade e durante o ano fiz um trabalho junto com as mulheres da casa, né? Nessa época eu fiz um trabalho com as danças circulares, que foi um dos trabalhos que eu posso dizer mais desafiadores, assim, da minha vida, foi trabalhar com elas, mas também foi o trabalho mais rico que eu já tive a oportunidade de viver, de crescer, né? Eu saía de lá fisicamente esgotada, mas emocionalmente muito nutrida de tudo que eu vinha vivendo. Eu tive que pedir algumas ajudas, mas eram mulheres que só estavam acostumadas com a violência, umas mulheres que não sabiam o que era cooperar nem entre si, e a violência que elas viviam em casa, elas descontavam tudo uma nas outras lá. Então, foi um trabalho, assim, muito, muito lindo, e foi um trabalho muito legal, porque enquanto eu trabalhava com as mães, os alunos trabalhavam com os filhos delas. Então, parece que tudo ia se encaixando, assim, sabe? Então, tudo ia mudando, assim. A ponto de um tempo depois, uns meses depois, quando eu chegava lá, elas já estavam prontas, arrumadas, o lugar já estava limpo, porque a gente dançava no refeitório, então precisava ser lavado, limpo. Elas já eram responsáveis pelo centro da roda, então isso foi de uma transformação muito linda na minha vida. Eu posso dizer, né, de cadeira, e eu espero que na vida delas e das crianças assim também, né? E tenho também uma boa lembrança aí, né, dessa minha trilha, e o Fábio falou muito da pedagogia da cooperação, né? E uma época que eu estava dando aula para os alunos do ensino médio, bem desafiadores, né? Aqueles adolescentes que não querem fazer aula de jeito nenhum, ficam na preguiça, eu não sabia, assim, mais por onde recorrer, né? O que fazer para cativar esses meninos para participarem ativamente, né, das aulas de educação física. E aí eu resolvi experimentar a pedagogia da cooperação com eles. Vivemos esses 7 passos ao longo de 7 aulas que o Fábio colocou aí. Fomos construindo outro tipo de relação, né, porque eu também já estava bem esgotada, bem cansada de ficar insistindo, né, e eles também cansados de mim já. E foi um momento, assim, muito, muito mágico. A gente construiu todas as aulas seguintes a partir dali. A gente pôde ouvir uns aos outros qual era a necessidade de cada um, né? A gente foi criando essa confiança, estabelecendo os laços, fazendo contratos, né? E foi muito divertido, porque eles foram permitidos a escolher o que eles queriam aprender. Eu só queria que eles participassem, era a minha necessidade, o meu pedido era esse. E aí, eles pediram coisas super malucas, né? E eu falava, gente, agora tá danado, porque como é que eu vou fazer isso realizar, né? E eu senti que alguns estavam tentando me colocar em prova, porque eles pediram natação, sendo que na escola não tinha piscina. Eles pediram tênis, sendo que na escola não tem quadra, né? Mas eu tinha, né, uma equipe legal, os universitários atrás de mim, que eu podia pedir ajuda para os universitários, e nós conseguimos ser bem
criativos, assim, tipo, a natação, a gente pegou os carrinhos de rolimã e colocou todo mundo deitado no carrinho de rolimã, atravessando a quadra e nadando, né? O tênis, a gente usou os tênis deles, todo mundo tirou os tênis dos pés no dia da aula de tênis, e eles falavam, não vai ter aula de tênis. Eu falava, é a próxima aula. Eles, não vai, né? E aí eles nunca não falaram que, né, que era o tênis na quadra de saibro, então tava tudo valendo, né? E isso foi transformando muito as nossas relações, porque a gente foi confiando muito uns nos outros, e eu tenho uma memória, assim, uma gratidão muito grande por este momento, que traz muitos ensinamentos até hoje, que mudou a minha relação. Hoje, quando eu olho para esses alunos, né, que eu vejo, que eu enxergo, e que primeiro, antes de exigir que eles participem, eu preciso criar um outro tipo de relação com eles, uma relação de respeito, uma relação de confiança, uma relação de cooperação entre a gente. Eu escuto eles me escutam, e a gente vai achar alguma coisa que não é o que eu preciso, nem é o que ele precisa, mas algo que está entre a gente e que a gente consegue fazer juntos, cada um dentro dos seus limites, né? Então, isso daí é um pouquinho da minha trilha, dentro da cooperação, um pouquinho das minhas experiências, que vem inspirando muitas outras, né? Não só na minha vida, como em outras vidas. Então, é só gratidão diante de tudo que essa cooperação tem transformado em mim. Acho que é isso. Tá contigo, Rô. Então, bom dia a todos. Que delícia ouvir, né, as práticas da pedagogia da cooperação, né? Muito bom dia a todos os espectadores e todo o time da Palas. Um prazer muito grande estar aqui, né, e participando dessa live com uma pessoa que é um mestre para mim, mas com o tempo foi virando um amigo, e aí eu consigo beber muito dessa fonte. E a minha história com a pedagogia da cooperação também começa um pouco lá atrás, lá em 2003, né, com o próprio Fábio, né, cultivando o meu solo para que eu pudesse traduzir isso depois na minha vida, né. O trabalho que eu faço, ele tem a ver com fortalecimento de comunidades para reduzir risco de desastres, né. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, aproximadamente 200 milhões de crianças ficaram sem escola por causa de desastres socioambientais no mundo. É uma carga muito grande, né, que ataca principalmente a trilha dessas crianças, né, porque elas têm que ficar paradas, às vezes, 1 ano. A gente teve essa experiência mesmo aqui na região serrana, eu sou de Petrópolis, no desastre de 2011. Então, o grande desafio, que é um desafio global, é fortalecer a resiliência de comunidades, principalmente urbanas, né? No momento que a gente começa num período de adaptação, mudanças climáticas e tudo isso, né? E eu fiquei sempre muito interessado nisso e comecei a aplicar uns projetos, inicialmente, depois que eu conheci a pedagogia da cooperação, dentro de escola, com esse tema. E aí, em 2015, eu tive uma grande oportunidade de aplicar um projeto pela Prefeitura de Petrópolis, em 20 escolas públicas, né, que era um projeto para fortalecimento de resiliência em escolas. E aí eu apliquei a pedagogia da cooperação em todo o decorrer dessa trilha de ano letivo, né. Então, o objetivo principal era a gente criar os comitês de segurança escolar. Eles eram formados por professores, pela direção, administração, alunos e pais de alunos, para pensar como a escola podia ficar mais segura, né? Esse foi o primeiro ato, foi a fundação dos comitês nessas 20 escolas. E aí, a partir daí, eu notei que era muito interessante falar sobre isso também de maneira acadêmica. E eu apliquei para um mestrado, né, com essa inquietação: como as metodologias colaborativas podem fortalecer a resiliência em ambientes escolares e comunidades. Essa era a minha inquietação, né? E aí, a partir de 2015, eu fiz esse projeto aplicando. Esse projeto, em 2016, venceu o prêmio da Fundação Abrinq
de boas práticas, concorrendo com outros 150 municípios, né? E isso me deu uma abertura para, em 2017, fazer esse mesmo projeto em outras 10 escolas, só que com recursos. Isso possibilitou com que a nossa brincadeira ficasse mais legal. Por quê? Esses comitês de segurança escolar, eles foram transformados em brigadas escolares. E como é que aconteceu isso? A gente primeiro fez, né, como o Fábio falou, a gente passou pelas práticas, primeiro com o contato, né, como juntar essa turma toda dentro da escola para um objetivo só, né? Então, a gente utilizar o paraquedas, as redes de tiras, isso tudo foram os movimentos que juntavam essa galera, né? E depois a gente foi para conviver, como é que a gente ia conviver junto? A gente criou uma árvore de acordos e a gente criou o que a gente chamou de mão da cooperação, né? Que era uma mão aberta da cooperação e cada dedo dessa mão era uma brigada escolar. Então, a gente tinha a brigada da preparação, da prevenção, da resposta, apoio psicossocial e primeiros socorros. E cada um escolhia sua brigada, via as responsabilidades da brigada e assinava o seu nome lá na mão da cooperação. Isso foi em todas as 10 escolas, né? Também conseguimos que cada brigada tivesse uma cor de camisa. Então, cada uma das 5 brigadas tinha uma cor para poder a gente avaliar como é que ia ser essa brincadeira. E a gente começou a brincadeira com as inquietações, né, de como perceber as ameaças em volta, como diagnosticar as vulnerabilidades daquele lugar e, finalmente, como organizar as capacidades. Era uma inquietação para eles. Como é que a gente vai fazer isso tudo, né? E a gente foi, então, desenhando com eles, a partir dessas inquietações, né, os processos de conhecer em volta da escola e aí começar a criar, né, as alianças e parcerias, né, com a comunidade. Porque nas saídas e nas reuniões de comunidade, que são as reuniões dos núcleos comunitários de defesa civil, esses jovens começaram a aparecer nessas reuniões e fazer parte das reuniões. Então, isso para a gente foi muito legal, e isso potencializou o nosso trabalho, né, de todas as escolas. A partir daí, a gente começou a criar soluções, né, soluções para uma porção de problemas que a gente conseguia observar na escola, que era, de repente, uma manilha que podia rolar e acertar em alguém, aí vamos criar um projeto para isso. Onde a gente vai colocar esse perigo aqui que a gente viu? E, a partir daí, as escolas foram criando uma porção de soluções, né? Uma porção de soluções interessantes. Eu posso citar uma que é muito legal, que foi que a gente chegou na escola e começou a perceber que o segundo andar, ele era o lugar onde ficavam as crianças, né? E ele tinha a única saída dele era uma escada muito curtinha em frente ao almoxerifado. Então, um perigo muito grande de incendiar o almoxerifado e umas crianças conseguir passar por aquela escada, né? E aí os alunos criaram uma escada de corda. E aí aplicaram a escada lá, e era a escada de emergência, né, de salvação. Então, isso tudo foi criado pelos alunos, né, dentro do contexto das 7 práticas, né. Também aproveitei esse momento, né, eu estava na época fazendo uma imersão no Dragon Dreaming, então cada escola foi criar um projeto colaborativo e a gente utilizou a ferramenta do Dragon Dream para eles sonharem todo esse aspecto antes. Isso ficou realmente muito bonito. A gente conseguiu finalizar os 10 projetos ao longo do ano, né? E aí, finalmente, a gente conseguiu celebrar esse contexto todo no final do ano letivo com os simulados. Os simulados foram momentos, assim, de muito nervosismo, porque eram situações próximas do real. Então, em algumas escolas eu me encontrava assim num corredor e o aluno levou a cortina de fumaça, sabe? Então, eram umas situações assim que tinha salvamento. Então, isso moveu com todas as 10 escolas de uma maneira muito forte, né? E a gente linkou isso a uma grande celebração, porque todo simulado que se fechava, né, eles conseguiram perceber todo aquele processo que foi formando eles ao longo do ano letivo, né? E nos simulados que foram avaliados pela Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, foram só simulados com avaliações muito altas,
de organização e tudo mais. Para mim foi uma beleza poder ver, porque por conta das cores das camisas, a gente conseguia entender o que cada grupo fazia, porque era tudo ao mesmo tempo, mas a gente conseguia ver cada um funcionando no seu. Por exemplo, a equipe de preparação de camisa amarela era que tirava as pessoas de dentro da sala de aula e levava para a área de segurança. Então, os amarelos tinham que estar pelos corredores. Quem tivesse ali de outro grupo fazendo não estava no lugar certo, mas aí a gente conseguiu ver que todos estavam nos seus lugares, fazendo as suas ações ao mesmo tempo. Então, isso para a gente foi uma grande celebração. Esse projeto ele foi já apresentado em alguns outros países aqui da América do Sul, né? E aí eu faço questão sempre de apresentar a pedagogia da cooperação como esse motor, né? Apesar de ter usado outras ferramentas, o motor desse processo todo foi a pedagogia da cooperação. E aí trouxe toda essa beleza, né, que a gente conseguiu fechar num letivo com 10 escolas, colocando uma média de 300 crianças em áreas de segurança. Sabe? É uma coisa que eu acho que a Defesa Civil fala que a Defesa Civil Municipal, na época, falou, nem a gente consegue fazer isso, dessa maneira assim. Então, é isso. Então, essa é a minha experiência e assim, mostra para mim que, no final da minha tese, que, de fato, as metodologias colaborativas, elas têm esse poder de reunir todos para soluções comuns, e aí, dentro da escola, ela se torna um grande aprendizado. Fico por aqui, então, esperando umas respostinhas, umas perguntinhas. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Fábio, obrigada, Denise. E eu queria aproveitar, pegando o gancho dessas 7 práticas, que são tão potentes, que a última prática é justamente a celebração, quando a gente encerra, né, e de uma maneira bem feliz. Então, eu gostaria de convidar quem está acompanhando a gente aqui nessa live hoje, para que mandem para a gente, agora, aqui pelo chat, recados, dizendo como foi para vocês participarem dessa sequência de lives que a gente teve. O que vocês celebram pelas lives que vocês acompanharam em cada um desses sábados conosco. A gente vai ter o prazer de ver aqui as mensagens que vocês possam mandar aqui para a gente celebrar juntos. E também pegando o gancho do que foi falado, e a Maria Clara colocou aqui no chat, assim como a Arlete, como são potentes, né, essas práticas da pedagogia da cooperação, e eu queria falar um pouquinho também, rapidamente. Então, eu sou a professora Fernanda, desculpa, eu não me apresentei lá atrás, eu já tive uma vez aqui com vocês, mas sou professora de coração e sou uma professora que dá aula de farmácia, para técnicos de farmácia. No entanto, eu tenho uma história também com a pedagogia da cooperação, porque lá em 2013, 2014, eu tive um contato justamente com o meu mestre aqui, o professor Fábio, e quando eu terminei essa formação, eu saí querendo colocar muita coisa em prática, para dar esse mínimo passo elegante que o Fábio colocou aqui para a gente. E na época eu trabalhava numa empresa de farmácias, e eu tinha muita vontade de colocar muitas coisas em prática, e acabou que eu estava tentando, assim, conquistar um pouquinho do espaço para fazer isso, mas não conseguia fazer tanto. E eis que eu comecei a dar aula. Né? Fui para a graduação, depois para uma escola técnica, e isso em 2016, 2018, e com contato com muitos adolescentes, adultos, e numa escola onde todas as aulas que eu dava, fosse de gestão administrativa dentro da farmácia, ou de morfofisiologia humana, eu trazia algum elemento da cooperação para falar o quanto ela está presente em tantos âmbitos. E acabou que o diretor da escola falou, você gosta tanto de falar da cooperação, que tal se a gente fizer um projeto? E porque a gente passava por um momento que estava tendo muito bullying entre os alunos na escola, e eu imagino que vocês que estão aqui acompanhando a gente também já devem ter vivido isso em muitos outros ambientes, ou na própria escola em que a gente está. E aí que eu, claro, né, abracei a ideia de fazer o projeto, isso lá em 2018,
e envolveu 2 salas, então eu tinha 70 alunos que a gente fez 7 encontros, e justamente para em cada encontro colocarmos essas práticas da pedagogia da cooperação. Então era momento que eu levava essa meninada para a quadra da escola, e eles começaram de encontro em encontro, amadurecendo a ideia de fazerem juntos, de terem o contato, de irem estabelecendo contratos entre eles, e acabou que no final do ano a gente estava assim, celebrando na quadra da escola por esses encontros que nós tivemos juntos, e acabou que isso foi além. Eu já estava sendo convidada e indo para dentro da Fundação Casa para levar esse trabalho também. E quando eu imaginei assim, Fundação Casa, pensando que fosse ser um público mais difícil de trabalhar, eu me surpreendi muito, porque com esses jovens eu me senti muito acolhida. E, claro, comecei uma prática com eles, com medo, e levando jogos cooperativos e desenvolvendo aí as práticas, onde eu via no começo os meninos um pouco arredios, me olhando assim, o que essa moça está trazendo aqui para a gente? Mas no final todo mundo sentado junto num círculo e conversando a respeito de cooperação, a ponto de da primeira vez que eu fui, eu saí de lá chorando, porque os meninos me agradeceram por ter levado esse tipo de atividade, esse tipo de conversa para dentro de um ambiente como esse, que às vezes a gente tem medo de entrar. E eu digo que a pedagogia da cooperação no ambiente da escola, no ambiente da Fundação Casa, em outros ambientes de empresas, onde eu já tive também praticando isso, ele realmente traz um algo mágico, da gente construindo isso juntos. Esse projeto da escola, que começou em 2018, em 2019 a gente fez um trabalho envolvendo 700 alunos. E aí a gente tinha um grupão maior, onde semana a semana a gente trazia uma sala para conversar e fazer juntos, através de jogos, e construindo. E foi, assim, um período bem mágico, porque eu vi alunos e ouvi depoimentos deles, trazendo do que eles estavam fazendo, não só como colega na escola, mas levando para dentro de casa. Então, realmente foi algo mágico para mim, de ver e ouvir isso, mas, ao mesmo tempo, eu era uma professora em meio a esses 700 alunos. E aí, a provocação que eu queria deixar aqui para vocês é que eu queria que muitos de vocês que estão aí no chat, que são professores, que também estão na escola de vocês, que querem dar esse passo, esse mínimo passo elegante, eu imagino que vocês gostariam de ter outros parceiros para fazerem isso juntos. Eu adoraria estar numa escola onde eu tivesse outros professores como vocês. Então, no sábado de manhã, buscando algo diferente. Como eu gostaria, porque se com um professor fazendo, a gente consegue atingir esse público e ter depoimentos positivos, imagina se tivéssemos uma comunidade de professores na escola colocando isso em prática, a potência que isso poderia ter. E, então, assim, eu reforço que sim, é potente, Maria Clara e Arlete, quando a gente coloca esses passos, e que fica um convite para que a gente possa fazer mais juntos. E para a gente fazer mais juntos, eu vou passar a bola aqui para o Fábio, meu mestre Fábio. Queria que você comentasse, por favor, um comentário aqui que foi mandado para a gente da Arlete. A Arlete falou sobre a tarefa de cultivar e fortalecer a cooperação no contexto escolar, junto à equipe docente e com os alunos. É um nó mais complexo que precisa ser desatado, resgatando nossa essência humana de verdade. Fábio, jogo a bola para você e gostaria que você comentasse isso com a gente. Bela passada de bola, viu, Fê? Arlete, gratidão também por essa partilha. E, gente, como pudemos ver, ouvir e sentir aqui, né? Através da experiência da Denise e do Rodrigo, né? Como esse nó, ele pode se transformar em um nós, né? Eu acho que não é o caso de desatar o nó
mas é de olhar para ele de um jeito diferente, né? É saber que no nó está presente o nós. E pela história que os três contaram, né, que a Fê trouxe, assim, experiências belíssimas aí, o que eu tenho visto acontecer, que pode favorecer essa transformação do nó em nós, é criar um ambiente onde as pessoas se sintam, né, honradas. Porque, assim, é muito potente cooperar com quem coopera com a gente. Como a Fê falou, ter bons parceiros, boas parceiras, né? Como o Rodrigo, Denise aqui. Mas nem toda situação ela se apresenta dessa forma, né? E talvez o primeiro passo seja ajudar cada pessoa que pensa diferente de mim, que está fazendo uma coisa numa direção completamente diferente da que eu faria, né? Que até acredita em coisas completamente diferentes do que eu acreditaria, criar um ambiente onde essas pessoas se sintam bem-vindas, né? Essa é a primeira prática da pedagogia da cooperação, criar um ambiente de acolhimento, né? E vejam que hoje, né, diante desse momento de pandemia, de distanciamento físico, né, e as escolas, nas comunidades, voltando aos pouquinhos a experiências presenciais, a tônica desse momento é o acolhimento. Por isso, tão importante valores da convivência, né? Mais do que a produção que espera ser feita nas empresas, mais do que o conteúdo que é importante ser compartilhado nas escolas, essa criação de um campo de acolhimento onde cada pessoa se sinta bem-vinda, né? E aí esse é o nosso desafio como educadores, educadoras, como facilitadores aí de processos de convivência, né? Criar essas condições para que cada pessoa se veja como uma semente única e igualmente valiosa nesse terreno, né, do qual a gente faz parte, né? Então, conviver com valores especialmente apoiados nessa perspectiva de honrar a diferença. Eu imagino que esse seja um bom primeiro passo, ao mesmo tempo muito desafiador, né, Arlete? E aí, Fê, o que mais? Rodrigo, gostaria de comentar algo sobre isso, como transformar nó em nós? Olha, Fábio, você fez uma síntese maravilhosa desse nó em nós. Eu fiquei aqui realmente imaginando, né, dentro do meu trabalho todo, né, como esse processo de transformar o nó em nós é tão fabuloso e tão importante hoje dentro de uma escola, né? Porque são, de fato, os nós que não deixam que as conexões sejam feitas. E aí, quando a gente vai para o nós, a gente tem certeza de que esse lugar é um lugar de todos, é um lugar onde todos vão ser cuidados. Então, isso realmente é um passo muito importante para a gente estar dentro de uma educação inclusiva, participativa e alegre e feliz. E eu deixaria assim também, concordo com você, Rodrigo. O Fábio arrasou aí na tradução. O Fábio, ele tem um jogo de palavras assim conhecido, né? E que às vezes faz um nó, mas na maioria faz muito sentido. Foi muito legal. E aí eu aproveito para dar não é uma dica assim, mas para falar como eu faria assim para a Arlete, assim, né? Que para desatar os nós que já estão formados, ela colocou dos alunos e dos docentes, eu começaria pelos alunos, no caso. Eles têm muito mais resiliência, muito mais flexibilidade, muito mais disponibilidade, disposição de desatar qualquer nó
e de se juntar, de dar as mãos para fazer alguma coisa acontecer junto. Principalmente se a coisa for revolucionária, transformadora, né? Aí a energia deles, assim, é vital, assim, né? E nós, né, que já estamos caminhando, pelo menos vou falar por mim, né, caminhando, já caminhamos muito, já temos mais um pouco mais de dureza, assim, né? Os anos foram passando, já nos transformaram bastante, e transformar agora, às vezes só mudar uma coisinha de lugar na casa já faz uma boa diferença, uma mexida muito grande, assim, né? Então, eu acho que eles têm uma maior capacidade de contagiar todo mundo, sabe? Então, fica a dica aí, eu começaria pelos alunos. E a Carmen falou que está com vontade de se jogar. Então, Carmen, todo mundo que tiver com essa vontade também, cai para dentro, porque tem uma rede muito grande de gente se movimentando em torno da pedagogia da cooperação, em torno da cooperação, e são pessoas maravilhosas que têm experiências incríveis para compartilhar, e eu adoro ouvir as experiências, como eu vi a Fê agora, eu ouvi o Rodrigo, porque eu acho que é isso que vai me tornando vai transformando minha coragem, vai falando, gente, se isso aconteceu lá, isso pode acontecer aqui também, e é isso que vai me incentivando, assim, me empolgando. Então, cai para dentro, que tem muito espaço aqui nesse círculo e nessa roda. Muito bem, eu também quero responder um pouco aqui ao Fábio, e pegando aí o gancho do que o Rodrigo e a Denise estão falando, de que concordo, que a gente tem realmente que levar isso e se jogar nisso, e que começa pelo pequenininho, né? Depois a gente vai para o maior, que eu já queria levar para muitos lugares. Mas a dica que eu daria, porque foi o que resolveu, e não resolveu, mas o que funcionou muito comigo, que a mudança começou dentro da minha casa. Começou comigo mesma, com família, a maneira de fazer esse contato, essa empatia, esse diálogo comigo mesma e com quem estava muito próximo. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso com os nossos pequenininhos lá na escola, isso soa muito como verdade. O contato que a gente faz com eles, com todo o cuidado que a gente sabe ter e que a gente gosta de ter quando faz esse contato com empatia, de uma maneira muito verdadeira. E aí, os passos vão na sequência que a gente consegue lá no final, tem bastante coisa para celebrar juntos. E eu fico feliz também de ver aqui vários comentários de vocês que estão falando sobre a celebração desses momentos de sábados, de manhãs que a gente teve aqui se encontrando, e que bom saber de vocês. Eu estou buscando aqui um comentário, perdi aqui, peraí, sobre as inspirações, sobre os aprendizados com essa troca, como disse a Sandra, como disse o Jonas, né, que já foi colocada a frase deles aqui, que foi maravilhindo, a Sandra disse, foi de muita aprendizagem, com trocas de experiências, com pessoas comprometidas com os valores da convivência na educação. Então, é muita gratidão que eu digo, que realmente para mim também foi muito enriquecedor estar com as pessoas que construíram esse momento e pessoas que sempre estavam nos bastidores programando essas manhãs de sábado, como a Tati, como a Rose, como o Gui, pessoas que estavam sempre preparando esse momento. Então, agradeço a todos eles que estavam aí num time de preparo para que a gente pudesse estar aqui. Então, eu começo a me despedir aqui de vocês com um gostinho de quero mais, de estar mais com vocês nessas falas, mas passo aqui a bola para o Fábio Broto, ou para o Rodrigo, ou para a Dê, quem quiser pegar a bola, para a gente começar a se despedir de quem nos acompanha aqui nesse sábado pela manhã. Então, eu vou pegar essa bola, né, para dizer que para mim, para falar mais uma vez, ó, o Wagner aí, o Wagner, um beijão para você, uma alegria ter você aqui presente com a gente, né, um grande parceiro, incentivador dos projetos,
e de tudo que a gente realiza, aquele cara que está sempre dando a maior força e realizando um monte de coisa também, né, Wagner? Um beijo para você. E que faz muitas rodas girarem por aí também, né? Gente, para mim, então, foi, assim, uma alegria. Eu também quero exaltar, assim, a presença de todos vocês aqui, né, que mostram o quanto são comprometidos com a educação e com o aprendizado, né? Tem um monte de gente que é comprometida que não está por aqui também, né? Mas é legal reconhecer isso, agradecer essa presença de vocês por aqui, né? E mais uma vez parabenizar essa incentivadora que foi a Tati, né? Para fazer acontecer esse projeto de valores na convivência e dizer que seguimos aí à disposição, viu? Gratidão, Rodrigo, gratidão, Fábio, gratidão, Fê, que toparam entrar em campo juntos para a gente tocar essa bolinha para todos os cantos, viu? Até mais. Denise, vou pegar a sua bola. Peguei o passe para também dizer que eu estou muito contente de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar falando para os valores da convivência, e fazer parte desse projeto, né? Podendo colaborar. Eu acho que o mais importante que eu percebo nesse processo todo que a gente conversou aqui, no meu processo da escola, é que isso começa na escola, né? Aí eles levam para o meio da rua, né? E depois isso vai para dentro de casa. Todo esse processo de cooperação, a gente viu isso chegando. Então, assim, a gente pôde ver algumas famílias participando dos simulados, entendendo os processos que foram construídos dentro da escola, porque eles estavam levando isso para dentro de casa também. Então, isso é muito legal quando isso vai para fora dos muros da escola, né? Quando a pedagogia da cooperação ela é cultivada ali naquele ambiente, mas depois ela floresce para todos os lados, tanto no meio da rua quanto dentro de casa. Agradeço a vocês muito, e aí faço essa passagem para o Fábio. Gratidão também. Gente, eu estou ouvindo tudo aqui, como a Fê falou, com vontade de continuar ouvindo mais, porque esses sábados de manhã, com a inspiração da Palas aqui, é uma bênção, viu? Especialmente nesses tempos, como a Sandra falou, tempos tão hostis, né? E nesses tempos, Sandra, uma atitude que parece ser meio loucura, mas a atitude é de declarar nossa incompetência, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa sozinho. Eu estou me lembrando aqui do professor Basílio, professora Lia, Lúcia Benfatti, galera que começou a Palas Atenas há um tempo atrás, né? E que começaram juntas, né? Porque sozinho não davam conta. A Tati, o Gui, a Rose, a Fê, toda essa galera que propiciou esses encontros aqui do Valores de Convivência, botaram isso na rua juntos, né? Mas sempre começa com algum que arrisca um pouco mais e declara, gente, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, eu tenho um problema e que sozinho não sou capaz. Sabe, nesses tempos de agora e nos tempos que virão, dessa declaração que a gente mais precisa, quer seja aluno, professor, gestor, líder comunitário, pai, mãe, filho, quem quer que seja, nós estamos tendo a oportunidade de declarar nossa vulnerabilidade, de deixar o mundo saber que sozinho, por mais que eu saiba, por mais que eu já tenha vivido, por mais que eu conheça, eu não dou conta. E por isso, eu preciso de você. Essa é a declaração-chave para um processo de cooperação se desenvolver. Porque se eu acreditar, ou fizer com que os outros acreditem que eu dou conta de tudo,
que eu sei tudo, que eu sou capaz de qualquer coisa sozinho, para que convivência? Para que cooperação? Isso só faz sentido se cada um de nós der sentido a essa necessidade do outro, da outra pessoa que é muito diferente de mim, genuinamente singular, e que dessa forma se justifica a convivência e a cooperação. E a partir dela, a gente é capaz de não transformar o mundo, nem a escola, nem a rua, e nem a própria casa. A gente começa a mover tudo isso, como todo mundo aqui já sabe, através dessa transformação que a gente faz para dentro da gente mesmo e a partir da gente mesmo, né? Então, muita gratidão, celebração plena, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui juntos, né? Rodrigo, Fê, Denise, para quem não sabe aqui, o Wagner que sabe quase entregou ali já, né? Denise e eu somos casados há 16 anos, né? E por obra dessa cooperação, né? Nos reunimos e somos muito diferentes. Denise capricorniana, eu sou geminiana. Né? Pensamos diferente, fazemos diferente, e justamente por isso a gente se cola naquilo que está entre a gente. Então, gratidão, gente, por estarmos aqui. Gratidão, Fê, né, e a Palas Atenas, por mais esse presente que traz para o mundo, como a professora Lia diz, em tempos tão vorazes, né, e que, por isso, a importância da convivência e da cooperação. Né? Gratidão. Muito bem, obrigada, Rodrigo, Fábio e Denise, por todas essas falas de vocês, e agradeço muito a todos que colocaram aqui suas palavras no chat, também celebrando todos os encontros que tivemos. É muito bom saber que vocês também estão curtindo isso, estão aproveitando cada manhã de sábado de uma maneira diferente, com as inspirações que já foram trazidas aqui. E com todos esses mestres aqui, ó, ao redor, aqui, falando com a gente. E eu queria um pedido, vou deixar aqui um pedido para vocês, que foi colocado aqui no chat uma pesquisa, porque a Palas quer muito ouvir qual é a impressão que vocês estão tendo desses encontros que nós temos aí aos sábados pela manhã. Então, uma pesquisa bem rapidinha, que fará muita diferença para toda a equipe aqui da Palas. Então, clica lá, por favor, e responda. Será muito importante para a gente ver qual é aí a apreciação que vocês estão fazendo e talvez até pedidos, né? E o último recado que eu tenho para dar aqui para vocês, porque o tempo urge, né? Passa rapidinho, e a gente já está aqui quase no final, que nossos encontros, nos valores da convivência, a gente vai passar a ter agora, não mais semanal, mas a gente vai ter um mensal. Então, eu peço que vocês cliquem aí para seguirem o canal, aqui mesmo no YouTube, da Palas Atena, porque por lá vocês vão saber quando nós teremos a nossa próxima live. Só clicar no canal, ativar lá o sininho, que vocês recebem essa informação da nossa próxima. Então, aqui, eu quero deixar mais uma vez um grande abraço e agradecer pela presença aqui hoje com a gente, do professor Basílio, fundador da Palas Atena, junto com Lia, junto com esse grupo de professores que fizeram possível encontros como esses, onde a gente pode trocar tantas maravilhas, tantas pessoas que trazem aí do que tem de conhecimento e, de uma maneira muito linda, compartilhar aqui, dessa maneira diferente, em tempos difíceis, e a gente podendo se encontrar. Então, agradeço ao Rodrigo, mais uma vez, pelo seu tempo, Rodrigo, por estar aqui com a gente hoje, nessa manhã de sábado, começando o final de semana assim, ó, com muitas inspirações, né, celebrando essa manhã e esse encontro. Denise, também te agradeço pelo seu tempo, pelas suas palavras lindas e inspiradoras para todos que estão aqui.
e ao Fábio. Muito obrigada por toda a inspiração também. E um ótimo final de semana para todos. Gratidão por estarem aqui. Abraços e até a próxima.